Conhece a revista Ponto e Vírgula? Não? Precisa conhecer. A revista Ponto e Vírgula divulga escritores, poetas, músicos, artistas plásticos e todos que estão ligados à educação e cultura. Está recheada de crônicas, poesias, dicas de português e muitas coisas mais. Você pode encontrá-la nas principais bancas de Ribeirão. Gostaria de anunciar em nossa revista? Ligue para nós, 3995-2171. Olá, e aqui estamos mais uma vez com o nosso Ponto e Vírgula. E como eu falei para vocês no programa passado, hoje nós temos aqui um convidado para lá de especial. Quem é esse meu convidado? Professor, doutor Odilon Ianetta, médico especialista em ginecologia e endocrinologia. Ele vai falar muitas coisas a respeito disso daí. Vai falar a respeito das suas premiações, vai falar a respeito de osteoporose. E isso tudo daqui a pouquinho, tá? Porque agora nós temos os recadinhos da Irene. E o primeiro recadinho para você que gostaria de participar do nosso sarau, que sempre vê aí, nós mostramos os saraus que nós realizamos ali no Hotel Nacional. Você pode falar, quando será que será o próximo? O próximo sarau será dia 28 de fevereiro, ali no Hotel Nacional. E nós vamos ter uma apresentação, gente, pra lá de especial. Porque vocês viram o ano passado, né, em dezembro, dia 6, nós fizemos um sarau que saiu totalmente fora de todos aqueles que nós já fizemos. E vamos começar esse ano com muitas novidades. E você nem queira imaginar o que vem depois disso, porque nós já estamos aí com muitas novidades, mas eu não vou falar agora, vou falar no outro programa, tá bom? Hoje não posso falar muito não, porque tem muita coisa interessante para a doutora Odilon falar. Mas agora nós vamos fazer aquela homenagem para o poeta de ontem e o poeta de hoje. E o poeta de ontem é Carlos Drummond de Andrade. Aqui, agora, no Ponto e Vírgula. Os ombros suportam o mundo. Carlos Drummond de Andrade. Chega um tempo em que não se diz mais, meu Deus. Tempo de absoluta depuração. Tempo em que não se diz mais, meu amor, porque o amor resultou inútil, e os olhos não choram, e as mãos tecem apenas o rude trabalho, e o coração está seco. Em vão mulheres batem a porta, não abrirás. Ficaste sozinho, a luz apagou-se, mas na sombra teus olhos resplandecem enormes. És todo certeza, já não sabes sofrer. E nada esperas de teus amigos. Pouco importa vem a velhice. Que é a velhice? Teus ombros suportam o mundo e ele não pesa mais que a mão de uma criança. As guerras, as fomes, as discussões dentro dos edifícios provam apenas que a vida prossegue e nem todos se libertaram ainda. Alguns, achando bárbaro o espetáculo, prefeririam os delicados morrer. Chegou um tempo em que não adianta morrer. Chegou um tempo em que a vida é uma ordem. A vida apenas, sem mistificação. Carlos Drummond de Andrade nasceu em Itabira, esse grande poeta. Ele tem inúmeros poemas, né, mais ou menos como esse daí, mas esse daí, gente, eu amo esse poema, eu acho lindo demais, porque realmente nós chegamos a um tempo em que não se diz mais, meu Deus,
tempo de absoluta depuração. Ele fala tudo, não é? Agora nós vamos para o poeta de hoje. E o poeta de hoje é Benilson Toniolo. Poesia, Benilson Toniolo. Poesia não se explica, poesia não se define. Poesia é o olhar do indivíduo sobre o que poderia ser, sobre o que existe por dentro e ninguém mais vê. Poesia é de sofrer, é de viver e morrer em meio a cumplicidades sugeridas. Poesia é música que se sente com os olhos fechados. Benilson Toniolo é de Campos do Jordão, atualmente é o secretário da Cultura de Campos do Jordão e ele já deixou reservado lá na agenda da Secretaria de Cultura a nossa apresentação dia 14 de março. O grupo de Ribeirão Preto estará novamente em Campos do Jordão, fazendo aquele sarau lá na Concha Acústica. Sarau, ponto e vírgula em Campos do Jordão, viu, Benilson? Parabéns por esse poema e por todos que você tem aqui nesse livro maravilhoso. Esse livro, As Margens do Cochipó, Poemas em Desalinho. Parabéns. Nós iremos aí, faremos lançamento da nossa antologia, faremos lançamento da revista Ponto e Vírgula e já enviei para lá, viu, a revista. Você deve estar recebendo aí hoje. Agora, vamos para uma breve pausa e voltamos já já com essa fera. Doutor Odilon e Anitta, aqui no Ponto e Vírgula. Conhece a revista Ponto e Vírgula? Não? Precisa conhecer. A revista Ponto e Vírgula divulga escritores, poetas, músicos, artistas plásticos e todos que estão ligados à educação e cultura. Está recheada de crônicas, poesias, dicas de português e muitas coisas mais. Você pode encontrá-la nas principais bancas de Ribeirão. Gostaria de anunciar em nossa revista? Ligue para nós, 3995-2171. Voltando com Ponto e Vírgula, vamos então bater um papo com o doutor Odilon. Tudo bem, doutor Odilon? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui com a senhora novamente, vir no Ponto e Vírgula. Eu agradeço o convite da senhora e para mim é uma satisfação grande, estou à sua disposição. Vamos começar falando das suas premiações. Eu sei que o senhor é um dos médicos mais premiados aqui no Brasil e sei que recentemente andou recebendo alguns prêmios em São Paulo, foi empossado numa academia que o senhor vai falar isso com mais propriedade. Me fale a respeito desses prêmios. Vamos começar por aí. Eu, no dia 19 de novembro, a Academia Brasileira de Ciências me outorgou a cadeira 36 como membro efetivo acadêmico, né, da Academia Brasileira de Ciências pelos serviços prestados na área médico-científica. Então, eu tive um prazer enorme de receber lá o fardão, uma homenagem assim maravilhosa, coisa que eu sinceramente não esperava, porque são mais de 35 anos que eu me dedico a esse estudo do climatério, essa visão preventiva do climatério, rastreando aquelas doenças que acometem o idoso, porque o idoso não veio, ou melhor, a pessoa não veio ao mundo para chegar na fase senil e morrer de doença. É o meio que não está entendendo direito os problemas. E eu recebi essa homenagem, foi um evento assim fechado, né? E eu fiquei muito contente, foi na biblioteca maravilhosa de Mário Andrade, que é uma coisa assim extraordinária também, e eu fiquei assim grato, agora é o que eu comentei lá. Isso me dá um grande orgulho, mas eu continuarei com os meus pés no chão. Claro. Que isso a senhora sabe que é muito importante, sim, né? Agora, doutora Odilon, me fala uma coisa. Eu sei que, além da paixão e do amor que tem pela Cláudia, pelos seus filhos, a grande paixão da sua vida também é esse assunto do climatério. Sim, sim, sem dúvida.
E me fala como é que surgiu, qual foi a causa, ou então qual foi a pessoa ou o fator que o estimulou a entrar para essa causa, vamos dizer, e defender com tanto ardor como o senhor faz? Em 1979 eu fundei esse serviço na USP, coordenei até 2013, quando eu me aposentei da USP, continuo na Climatério, na minha clínica, trabalhando sem problema nenhum. Mas em 1978, a reunião que ocorreu em Alma Ata, eles decidiram que os 5 maiores países na época iriam oferecer saúde para todos os países do mundo. Em 78. Em 79 nós fundamos imaginando assim, eu vou fazer uma coisa contramão do que a ciência faz. A abordagem terciária pega o indivíduo doente, eu quero estudar as causas e prevenir. Fazer a medicina preventiva primária e secundária. E entre as doenças, o que me chamava a atenção era a osteoporose. E o que aconteceu? Acompanhando uma paciente, né, durante 3 ou 4 anos, com uma série de queixas clínicas, cansaço, dor, com os exames que eram rotineiros na época, e ainda hoje, todos normais, e conversando com um radiologista e um ortopedista, eles interpretaram aquele exame antigo de raio-x coluna e quadro e falaram, olha, essa pessoa não tem nada, Odilon, você está preocupada à toa. Os exames de laboratório deram normais e aconteceu que essa mulher veio a ter uma fratura transtrocantérica e antes de 2 meses ela foi a óbito. Aquilo me marcou profundamente a ponto de eu recolher uns dinheirinhos que eu tinha e falei, eu não vou trocar carro, comprar casa, coisa nenhuma, eu vou para a Europa conversar com alguém que eu já tinha um contato desde 86. E lá eu vi o início de uma metodologia que estudava a proteína do osso e não o cálcio, porque o cálcio em todos os indivíduos idosos no osso vai estar baixo. Então precisaria saber o que leva ele a ficar baixo. E nós começamos a estudar essa tecnologia e verificamos que a proteína do osso é mais importante. Com ela você pode fazer o rastreamento a partir de 6 anos de idade, fazer a predição com 50 anos de quem vai desenvolver. Então hoje a osteoporose é uma doença ex-enfermidade silenciosa. A senhora faz a prevenção com 50, 40 anos de antecedência. E essa coisa me deixou muito contente, por quê? Porque essa pessoa que teve a fratura transtrocantérica e foi a óbito, foi a minha mãe. Então, depois de alguns anos, uma década e pouco, eu pude transformar aquele limão em uma limonada, como o pessoal comenta, e oferecer essa limonada para as pessoas que procuravam os meus préstimos na USP e hoje, já há 25 anos, me procuram aqui na Climatério. Então, o climatério é um período que a mulher sofre perda de várias funções de órgãos e sistemas. E as pessoas não estavam preparadas para estudar essas modificações. E o órgão mais acometido, por exemplo, no senil, é a pessoa, é o osso, é a estrutura do osso. Então, se ela perde o hormônio muito cedo, se ela não repõe o hormônio, se ela não tem cuidados com os hábitos, atividade física adequados, ela vai perder e vai quebrar o osso lá com baixo cálcio, mas porque já perdeu a proteína 10, 20, 30 anos, que todos os métodos que tem no mercado, tomografia, ressonância, raio-x e outros ultrassons, não conseguem detectar. Então, quando eu vi que eu estava realmente contribuindo com a qualidade de vida, porque a qualidade de vida, dona Irene, a senhora sabe, eu posso vir bem vestido aqui, mas o que importa é o meu interior. E essa tecnologia, a partir de 20, 25 anos, começa a mostrar o processo de envelhecimento celular. Então, ela é um marcador de envelhecimento. Então, nós começamos muito cedo a fazer esses rastreamentos, instituir as terapêuticas. É lógico que eu opero, se as pacientes virem lá com alguma doença que tem que operar, eu vou operar. Mas na grande maioria das vezes, se você começa a acompanhar a paciente em torno de 36, 37 anos e em diante, você faz esses perfis dos órgãos e sistemas endócrinos, a senhora começa a detectar aquelas que vão ter a maior chance de ter osteoporose quando ficarem idosas. Então, esse trabalho nós fizemos, por causa dessa ideia, nós fizemos um estudo maravilhoso com a FEA de Ribeirão Preto sobre gestão política em saúde óssea, onde nós mostramos que o custo reduz tremendamente, né, e você transforma as despesas em lucro para o erário.
Ou seja, ao invés da senhora ficar gastando com internações, órteses, próteses, cadeira de roda, etc., a senhora evita isso e promove uma qualidade de vida para aquele indivíduo. Então, com esta abordagem, eu tive a sensação que eu estava transformando a senilidade em algo de privilégio. Porque se eu vou até a idade senil sem ter 80% das doenças, Senhor, que eu acho que é isso que Deus nos colocou, o mundo. Deus não ia colocar no mundo para ficar sofrendo, não é verdade? Com certeza. Então isso me motivou. Realizamos uma centena de trabalhos, publicamos no Brasil e no exterior, com a ajuda de alguns professores da USP. Por exemplo, eu não posso esquecer de falar o nome do professor Marchini, que é uma pessoa assim, que nos deu apoio, a Vivian Suen, como na Unicamp o professor Gil Guerra Júnior, que também nos deu, pessoal de Belo Horizonte, outros de São Paulo, e nós estamos formando um grupo que está mudando essa visão. Nós vamos continuar fazendo o que tudo era feito, mas naquelas pacientes que a senhora pode introduzir as orientações, o rastreamento precoce, nós vamos prevenir essa doença que ela chamava de temível, de silenciosa. Inclusive no meu livro eu coloquei o título Osteoporose, uma ex-enfermidade silenciosa. Por quê? Porque você estudando a proteína do osso, rastreando numa areazinha específica do corpo humano, você sabe quem tem maior risco, quem tem menos, e isso nós fazemos a partir de 4 anos de idade. Doutora Odilon, e o senhor tem, assim, a sua paciente que o senhor acompanha há mais tempo, há quanto tempo o senhor acompanha? Eu tenho pacientes que tratam comigo há 28, 29 anos. Porque... Inclusive uma recentemente me trouxe a capa do jornal, que ela dançou 8 horas sem parar num concurso de dança, ela com 82 anos e o rapaz com 35. Aí ela trouxe para mim e falou, nossa doutora, eu vim trazer, olha aqui. Eu falei, mas a senhora veio trazer para mim? Não, isso é a prêmio da senhora, que a senhora que fez, a senhora se dedicou, né? Esse acompanhamento minucioso, né? Que é um prazer, eu agradeço todos os dias a Deus. O senhor disse que esse acompanhamento pode ser feito a partir de 6 anos de idade. 4 anos de idade na criança. Mas nunca apareceu alguém que já começasse, ou por exemplo, a mãe ou o pai preocupados com isso, que já levasse o filho com 4 anos para começar isso daí? Então, nós temos lá as pacientes que fazem o exame, são casadas, têm filho, famílias, ou tiveram mães ou avós que tiveram algum problema ósseo. Quando ela faz o exame, que ela vê que os pulsos estão atenuados, e a gente comenta, ela fala, eu vou trazer os meus filhos. Então, nós temos famílias lá, que vão as crianças, os adolescentes, vai o pai, vai a mãe, alguns avós, para a gente verificar se essa enfermidade é genética, que ocorre em 15% das vezes, mas em 85% das vezes ocorreu por deficiência hormonal ou por erro dos hábitos, dos costumes e de uma atividade física inadequada. Então é um percentual muito grande, são 85% das pacientes, tanto homem como mulher, que serão beneficiados, né? Então hoje já está tendo assim, essa visão de começar a fazer os exames mais cedo. Mas não são esses exames comuns que se faz, de glicemia. Não, você faz esses exames, mas tem exames específicos que vai avaliar essa proteína do osso. Agora, essa parte aí de hormonal, por exemplo, reposição hormonal, o senhor acha que é uma coisa que a pessoa deve começar a fazer a partir de, não já de adolescente, não? Não. Existem doenças endócrinas que o indivíduo trata desde a adolescência. Isso é uma outra coisa. Agora, existem as deficiências hormonais que acometem a pessoa no período do climatério, que vai de 40 a 65 anos. Então, eu tenho o hábito, nós temos o hábito lá na clínica, de fazermos esse rastreamento, avaliamos o tecido ósseo. Esta mulher está com o perfil normal, não tem alteração nenhuma, eu não vou fazer nada, está tudo bem. Agora, se ela começa a ter as atenuações, mesmo sem sintomas, são os primeiros sinais de que, olha, essa pessoa daqui 10 anos, 15 anos vai ter um problema. E quais são esses primeiros sinais? Esses primeiros sinais são exatamente esse examinho que acusa. A senhora faz 96 medidinhas nessa região aqui da metáfise do osso, é uma tecnologia automatizada, se a senhora não colocar no lugar errado, ela não mede, quer dizer, não tem erro, tem alta precisão, e ela vai dar as curvas de qualidade do osso. O que interessa para nós não é se a senhora é grande ou pequena, se a senhora tem ossada ou pouquinho, é a qualidade do osso. E a única tecnologia que avalia essa qualidade é essa que faz nesta regiãozinha aqui,
que nós chamamos de falange das mãos, né? Então, aquelas pessoas que têm um perfil normal, porque eu disse para a senhora antes que é o primeiro marcador de envelhecimento celular, que começa aqui em torno de 30 anos de idade. Então, se ela já tem muitas atenuações, essa paciente eu vou ter um cuidado maior. Nós não vamos colocar medo nenhum. Gente, não existia esse método antigamente. As pessoas perdiam a estatura, tinham dores articulares, sentiam dores musculares, começavam a ficar meia curvadinha. Isso não é do idoso. Isso ocorre por falta de prevenção. Então é isso que nós mostramos, introduzimos as terapêuticas, as mudanças dos hábitos, dos costumes. É lógico que não sou eu. Nós temos fisioterapeutas, nutricionistas, clínicos gerais, cardiologista tem uma importância vital para a senhora introduzir o hormônio. E a senhora vai dar o hormônio quando ela não tiver contraindicação. Hormônio, dona Irene, não causa câncer nenhum. A causa do câncer é mutação genética e principalmente por radiações ionizantes, que não são comentadas. E o hormônio, ele deve ser dado naquelas pessoas que não têm antecedente pessoal ou familiar de risco. Mas às vezes a pessoa tem uma doença cardiológica que a senhora não pode dar o hormônio. Então ninguém preconiza dar hormônio 100% para o paciente, jamais. Mas aquelas pessoas que não têm contraindicação e que a senhora faz a dosagem, vê que o hormônio está baixo e que está caindo esse perfil biofísico do osso, essa proteína, essa daí tem indicação formal. Nas pacientes que mesmo que tiveram antecedentes familiares de câncer de mama, hoje nós podemos estudar os marcadores, o sequenciamento genético. Porque o fato de uma irmã da senhora ter tido câncer não significa que a senhora tenha a mesma mutação gênica. Então, num grupo de pacientes, em torno de 10% da população, a senhora pode fazer esse estudo. Mas 90% da população que tem câncer nos diferentes órgãos e sistemas, inclusive na mama, são causados pelo meio ambiente. Que não, o problema, dona Irene, é que ninguém está preocupado com a poluição invisível. E nós somos submetidos a uma contaminação, uma poluição imensa de elementos que nós não diagnosticamos, nós não conseguimos ver. É essa a nossa preocupação, então, de fazer esse rastreamento e prevenir essa enfermidade. Só para a senhora ter ideia, o Brasil em 2010, o IBGE levantou, os estudos do IBGE, 3.596.000 mulheres com osteoporose do Brasil. Mais mulher do que a população de Belo Horizonte, de Brasília, de Fortaleza, do Rio, da capital do Rio de Janeiro. Gente, é um absurdo. Por que isso está ocorrendo? Porque a doença virou um produto de consumo. Isso acomete mais as mulheres? Não, a osteoporose acomete tanto homem como mulher. O problema é que a mulher de 40 a 65 anos tem essa queda do hormônio. Então acelera esse processo. Mas quando chega lá com 70, 75 anos e vai fazer os exames, a gente vê que é praticamente a incidência é igual. Duas para um, mulher para homem, um para um, acima de 75 anos de idade. E no período do climatério ela é mais frequente, fala-se mais, né? Eu falo porque eu sou ginecologista. Se eu fosse urologista, eu estaria falando da osteoporose do homem, né? Mas na clínica nós recebemos os homens que vão com as suas esposas lá para investigar. Você vai no urologista, faça as suas investigações, nós fazemos o exame aqui, vai no cardiologista, porque a medicina tem que ser multidisciplinar e preventiva. Essa é a medicina da época de Hipócrates. É o conhecimento vasto, utilizando vários profissionais que estão aptos a dar as orientações e prevenir, porque eu costumo dizer assim, pior do que a ignorância é a falta de informação precisa. Doutor Odilon, eu sou completamente leiga nesse assunto, mas uma pergunta, por exemplo, o senhor citou que antigamente as pessoas às vezes, antigamente não, até hoje, claro, as pessoas andam meio curvadinhas, a gente vê algumas pessoas até meio de lado, isso daí tem a ver então com essa prevenção? Por exemplo, se a pessoa acompanhasse, tivesse essa prevenção, ela não teria esse problema agora? Olha, eu vou falar uma coisinha para a senhora vai, por exemplo, na Europa, e a senhora pega pessoas de 85 ou 90 anos erectos. Qual é a visão da medicina? É mais preventiva. O que eu posso dizer para a senhora é assim, os desvios de coluna, que a gente chama de escoliose, cifose, elas ocorrem
por alguns problemas genéticos, mas a maioria é por desuso e mau uso daquela estrutura. Nós temos o hábito de falar, bom, eu vou aposentar e vou ficar sentado assistindo o programa Ponto e Vírgula. Não, você assiste o programa Ponto e Vírgula, mas não esqueça de ter atividade, trabalhar, só, entendeu? Fazer os exercícios adequados, que isso é muito importante. Então, parte da outra coisa, a senhora trabalha, como a senhora trabalha? A ergonomia do local. De repente a senhora está utilizando um teclado que tem uma disposição anatômica não é adequada. A senhora anda de uma maneira errada, a senhora tem um desvio da coluna, a senhora tem um encurtamento de membro. Todos esses fatores interferem. Mas se a senhora mantiver a estrutura do osso da senhora com qualidade que nós chamamos boa, ou limítrofe, que são as duas melhores, a senhora não vai ficar com a corcunda da viúva, que é aquela curvatura que dá e que esses desvios. Então é a questão de um trabalho. A senhora, nós precisamos pensar 24 horas por dia na nossa saúde. Mas o mundo que nós vivemos, ele tira-nos do centro. São tantos estímulos que a pessoa recebe que ela fala, não, vou deixar para fazer a rotina o ano que vem, mais tarde, e ela acaba esquecendo e de repente é acometida por essas doenças, né? E aí acontece o pior, né? Que a gente não quer que aconteça. Outro dia me falaram, a pessoa, ela não é que, não sei se foi o senhor ou se foi o Dr. Nelson que falou isso, a pessoa não cai e quebra o osso, quebra e ela cai. Então, mas ela quebra porque a qualidade do osso, a proteína do osso acabou. E não se sabia isso antigamente. Às vezes a pessoa dá um escorregãozinho e quebra. Ela está com a qualidade ruim. Por exemplo, esses jogadores, esses atletas que têm fraturado perna, fraturado patela, dedos, certamente eles estão com a estrutura do osso ruim. Eles têm bastante músculo, porque o músculo também ele não pode ser além da capacidade de resistência da estrutura do osso. Então o indivíduo toma anabolizante, que é muito comum para se desenvolver rápido, então ele tem um conteúdo de músculo grande e uma estrutura de osso que não a suporta. Então esses é que vão fraturar. Não existe nenhuma pessoa que frature que não tenha, não estou dizendo por uma trombada, cair de um prédio, não é isso. Mas por movimentos habituais da sua atividade, que não frature, que não tenha a qualidade do osso, que é essa proteína do osso. E essa proteína do osso, para finalizar, eu já senti que a senhora estamos chegando no final. Ela não adianta a senhora tomar. A senhora tem que dar os micronutrientes, os oligoelementos, estudar os metais pesados, que eles, com uma boa de uma circulação, vão levar lá dentro de uma célulazinha que existe no osso e ela é que vai produzir a proteína. Porque é muito comum a pessoa falar, eu estou tomando isso, porque falaram que é bom, né? Então a gente precisa também ter um conhecimento profundo do assunto. Gente, a gente ficaria aqui falando com o Dr. Odilon e ouvindo essas explicações, porque isso que ele falou, eu acho que você aprendeu muito, como eu aprendi, eu sempre aprendo primeiro, né? Então, ficaria aqui a tarde inteira. Mas nós teremos outras oportunidades, como nós já tivemos, o doutor Odilon já esteve aqui antes, voltará outras vezes, porque sempre que ele vem aqui é uma verdadeira aula, não é? Para você e para mim. Doutor Odilon, muito obrigada. Fica aí o convite para uma próxima oportunidade, o senhor falar, porque eu desconheço uma pessoa mais apaixonada por esse assunto de osteoporose e climatério que o doutor Odilon Ianetta. É verdade ou não é? Eu agradeço o convite, eu tenho que agradecer o espaço que a senhora está me dando, porque isso é uma verdadeira prestação de serviço que o programa Ponto e Vírgula. Por isso eu tenho um prazer de voltar, de vir aqui. Cheguei meia hora antes para não chegar atrasado. Falei, eu não posso faltar com a dona Irene. Muito obrigado do fundo do meu coração. Eu que agradeço, doutora Odilon. E portas aqui sempre abertas. Tá. E nós vamos encerrando por aqui. E você não perca o próximo Ponto e Vírgula, porque nós vamos falar com duas dançarinas no próximo programa. Nós vamos ter aqui Patrícia Nomelini e Caliandra Cali falando sobre a dança do ventre e a dança cigana. No próximo programa, aqui no Ponto e Vírgula. Eu espero você, tá? Tchau!